Bem-vindo, mortal. Eu sou aquela que narra histórias para embalar seu repouso. Agora relaxe e me deixe conduzi-lo até o adormecer. O bosque de Aokigahara, conhecido por muitos como a Floresta dos Suicídios, repousa silencioso aos pés do Monte Fuji, no Japão. À primeira vista, pode parecer apenas uma bela extensão verde, repleta de árvores que se erguem como muralhas naturais, cobrindo o céu e mergulhando tudo em uma escuridão quase eterna. Mas conforme se adentra suas trilhas, a beleza logo dá lugar a um silêncio sufocante, um vazio sonoro que consome cada passo, cada respiração, como se a própria floresta tivesse fome de vida. Aokigahara é muito mais do que um simples bosque. É um território onde o desespero humano deixou marcas profundas, um local carregado de histórias de sofrimento, de presenças invisíveis e de segredos que jamais encontram descanso. A fama sombria desse bosque não surgiu do acaso. Desde os tempos antigos, já era considerado um lugar amaldiçoado, associado às lendas dos Yurei, espíritos de pessoas que morreram em circunstâncias trágicas e permanecem vagando entre os vivos. Os antigos camponeses evitavam atravessar a floresta ao anoitecer, temendo encontrar olhos que os observavam entre as sombras ou ouvir sussurros que não vinham de nenhum ser humano. Com o passar dos séculos, esse temor ganhou contornos ainda mais reais quando Aokigahara se tornou palco de inúmeros suicídios. Estima-se que, todos os anos, dezenas de pessoas escolham suas trilhas densas e labirínticas para tirar a própria vida. As autoridades japonesas, tentando conter essa tragédia silenciosa, instalaram placas por toda a floresta. Em algumas delas, se lê mensagens como: "Sua vida é um presente precioso dos seus pais. Pense neles, pense em sua família, procure ajuda." Mas para quem caminha sozinho entre árvores retorcidas, a sensação é de que o bosque ignora esses apelos. O chão, formado pela lava endurecida do Monte Fuji, absorve cada som, transformando os passos em ecos distorcidos. É comum que equipamentos eletrônicos parem de funcionar, que bússolas enlouqueçam e que exploradores se percam em círculos intermináveis, incapazes de encontrar o caminho de volta. Relatos de visitantes descrevem uma estranha sensação de não estar sozinho, mesmo quando nenhuma alma é vista por quilômetros. Alguns afirmam ouvir vozes suaves chamando seus nomes, enquanto outros relatam vultos brancos que desaparecem assim que se olha diretamente para eles. Em determinados pontos da floresta, objetos pessoais aparecem deixados para trás. Malas, roupas, bonecas, fotografias. É como se cada item fosse um eco da vida que se apagou ali. Um lembrete doloroso de que aquele lugar é um cemitério sem lápides. Entre tantas histórias, uma se tornou conhecida. Um grupo de jovens decidiu explorar o bosque durante a noite, gravando suas experiências para provar que não havia nada de sobrenatural. No início, riam, brincavam e até zombavam da fama da floresta. Mas depois de algumas horas, começaram a se perder. A lanterna de um deles falhou sem motivo, e logo em seguida, ouviram passos que não pertenciam a nenhum deles. Nervosos, decidiram voltar, mas cada tentativa de saída os levava de volta ao mesmo ponto, onde haviam encontrado um sapato solitário preso entre raízes. A cada volta, o sapato parecia estar em uma posição diferente, como se alguém o tivesse movido. O grupo finalmente conseguiu sair ao amanhecer, mas todos juraram que antes de deixar o bosque, ouviram uma voz feminina sussurrar em japonês: "Vocês nunca deveriam ter entrado aqui." O que torna Aokigahara ainda mais perturbador é que ele não é apenas uma floresta mal assombrada. É um espelho da dor humana.
Cada árvore parece testemunhar o peso de centenas de histórias interrompidas. Cada trilha guarda um silêncio que não pertence apenas à natureza, mas também às almas que ainda vagam, incapazes de encontrar paz. Quem entra ali sente não apenas medo, mas também um peso psicológico difícil de descrever, como se o próprio bosque testasse a mente, mergulhando-a em desespero. Até hoje, exploradores, curiosos e até mesmo policiais que fazem patrulhas de rotina relatam a mesma coisa. A floresta parece estar viva. Não apenas pelas árvores que bloqueiam o sol ou pelo vento que sopra como lamentos, mas por uma energia densa, quase palpável, que envolve todos que se atrevem a pisar ali. Muitos dizem que Aokigahara não é apenas o cenário de tragédias humanas, mas um ser em si, alimentado pelo sofrimento, crescendo a cada vida perdida em suas entranhas. Esse é o bosque de Aokigahara, um lugar onde a natureza e o sobrenatural se entrelaçam em silêncio absoluto. Um espaço onde o tempo parece parar e a própria realidade se distorce. Quem entra pode até voltar, mas nunca sai da mesma forma. E quem ousa passar uma noite sob suas árvores, carrega para sempre a lembrança de um frio que não vem do vento, mas de algo muito mais profundo, a presença invisível de todos aqueles que nunca saíram de lá. No coração de uma cidadezinha esquecida pelo tempo, ergue-se o Ozanai Byoin, o Hospital dos Sussurros. De dia, ele parece apenas um amontoado de paredes quebradas, vidros estilhaçados e corredores cobertos por poeira. Mas à noite, ele ganha vida. Os moradores dizem que quando a lua se esconde atrás das nuvens, é possível ver uma luz fraca acendendo nos quartos do último andar, como se alguém ainda estivesse de plantão. Poucos têm coragem de passar por ali, e os que passam aceleram os passos, tentando não ouvir os ecos de vozes que parecem acompanhar cada movimento. A história mais conhecida fala da enfermeira Mika, uma jovem dedicada que trabalhava nos últimos anos antes do fechamento do hospital. Ela era lembrada como alguém gentil, com um sorriso sereno que transmitia confiança. Mas havia algo inquietante em seu olhar, profundo, fixo, como se pudesse enxergar além da carne, direto para a alma. Pacientes diziam que, quando Mika se aproximava, o frio invadia o quarto e o ar se tornava pesado. Muitos relataram que, antes de partir, ela se sentava ao lado da cama e perguntava em voz baixa: "Você quer descansar agora?" Os relatos daqueles dias são perturbadores. Pacientes terminais que aceitavam o convite eram encontrados mortos naquela mesma noite, sem dor, sem sofrimento, mas com os olhos abertos, fixos no teto, como se algo invisível tivesse levado sua alma. Já os que recusavam viviam os piores tormentos, crises de dor inexplicável, gritos de agonia que ecoavam pelos corredores, e, em alguns casos, mortes violentas. Os médicos tentavam explicar, mas nada fazia sentido. Com o tempo, boatos começaram a se espalhar. Mika não era apenas uma enfermeira. Era a personificação da morte, disfarçada de mulher. Numa noite de apagão, Mika desapareceu sem deixar rastros. O hospital foi fechado meses depois, após uma sequência de tragédias. Mas, segundo os moradores, ela nunca foi embora. Seu espírito ficou preso entre aquelas paredes, transformando o hospital em um labirinto assombrado. Os que ousaram entrar relatam o mesmo fenômeno. Passos leves sempre seguindo atrás, mesmo quando não há ninguém. Um sopro gelado no ouvido, acompanhado da voz feminina que repete a pergunta fatal: "Você já está pronto para descansar?" Se alguém responde sim, Mika se manifesta. Surge como uma sombra branca no canto do corredor, com olhos vazios e um uniforme antigo, manchado de sangue. Em sua mão,
uma seringa enferrujada que pinga um líquido escuro. Ela se aproxima lentamente e basta um toque em seu ombro para que a vítima caia no chão, imóvel, com o coração paralisado. O corpo nunca é encontrado. Em seu lugar, restam apenas as roupas dobradas sobre uma maca. Se a resposta é não, o destino é ainda mais cruel. Nesse caso, Mika não leva a vida de imediato. Ela se torna uma presença constante, invisível, que acompanha cada passo da vítima fora do hospital. À noite, dentro de casa, os sons começam. Passos arrastados no corredor, o clique metálico de uma seringa sendo preparada, a respiração lenta e fria perto da cama. Os dias se tornam insuportáveis, as noites intermináveis. Até que, sem explicação, a pessoa desaparece de seu lar, deixando para trás apenas marcas de mãos sangrentas na parede. Diversos grupos de exploradores urbanos tentaram gravar o interior do hospital. Um dos vídeos mais famosos mostra 2 rapazes caminhando pelos corredores escuros. A princípio, nada acontece. Mas no minuto 7, ao abrirem a porta de uma antiga sala de cirurgia, a câmera capta no vidro empoeirado a silhueta de uma mulher parada. Eles não percebem na hora, mas o áudio registra claramente uma voz sussurrando: "Eu cuido de vocês." Poucos segundos depois, a gravação é interrompida por um grito desesperado. Os rapazes nunca mais foram vistos. Moradores afirmam que, em noites de tempestade, quando o vento sopra forte, é possível ouvir os sussurros atravessando as ruas da vila. Se alguém se atreve a olhar para o hospital nesse momento, pode ver uma sombra feminina parada na janela do último andar. Dizem que, se seus olhos cruzarem com os dela, não há escapatória. Mika irá segui-lo onde quer que esteja, até fazer a pergunta inevitável. A origem de sua maldição permanece um mistério. Alguns acreditam que Mika foi uma assassina em vida, que aplicava doses letais em pacientes para poupá-los da dor. Outros dizem que ela era apenas uma enfermeira dedicada, mas amaldiçoada por todos os espíritos que cuidou em seus últimos momentos. Seja qual for a verdade, todos concordam em algo. Ninguém que ouviu a voz de Mika conseguiu escapar do destino. E ainda hoje, quem se aventura pelas ruínas do Ozanai Byoin jura ouvir o eco dos sussurros se misturando ao vento, repetindo a pergunta que ninguém quer responder. Você já está pronto para descansar? Espero que tenha gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo. Durma bem, se puder.